Esse é o terceiro vídeo da série de 5 vídeos que eu estou gravando sobre o tema A Novidade a Fazer. A Novidade a Fazer é uma palestra que eu já venho ministrando há algum tempo. E os 2 vídeos anteriores a esse, eu falei sobre temas que aumentam a nossa compreensão sobre como vemos o mundo e como nos comportamos diante dele. Porque os nossos comportamentos determinam os nossos resultados. Para validar essa minha fala, eu trago uma matéria, uma informação de uma matéria que eu li na revista Exame em 2019, março de 2019, onde falava de uma pesquisa que entrevistaram 1.400 executivos da área de recursos humanos e que eles diziam que 90% das demissões são feitas por dificuldade de relacionamento e por má conduta. Pronto, fechando o contexto desses 2 vídeos anteriores, eu trago agora o tema desse vídeo, que é a construção positiva de futuro. A construção de uma visão positiva de futuro. Pronto. Por que esse tema é relevante conectado com as questões do fazer? Porque primeiro, para que a gente realize alguma coisa e que as coisas aconteçam, primeiro ela acontece aqui. Ela acontece na nossa cabeça, ela acontece na nossa mente. A nossa mente tem um consciente e tem um subconsciente. Uma vez que o consciente acredita que aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu é verdade, o nosso subconsciente armazena aquilo e faz com que se cumpra aquilo que a gente disse que era verdade. Portanto, a relevância da gente ter uma visão positiva de futuro é que se ela vai executar, que execute coisas positivas. Porque também o negativo ela executa. Porque as nossas crenças, sejam elas limitantes ou sejam elas impulsionadoras, elas são autorrealizáveis. E aí, daí pode influenciar nos nossos resultados. Pode não, influencia nos nossos resultados diretamente. Que eu posso ter resultados positivos, resultados negativos. Porque eu preciso crer que os resultados eu vou alcançar para que eu tenha uma vida de alta performance. Eu gosto de citar, sempre quando eu falo desse assunto, de uma passagem da Bíblia, de Mateus 21, 22, que diz: e tudo que pedires em oração e credes, recebereis. Ou seja, precisamos crer primeiro. Uma boa notícia que eu dou agora para vocês é que se a gente crer no positivo, ele vai acontecer. Porque nosso cérebro vai começar a produzir recursos para que a gente alcance os resultados que nós desejamos. Quando eu construí a minha visão de futuro, eu falo isso de experiência própria, quando eu construí a minha visão de futuro e que eu determinei lá quatro pontos que eu gostaria de desenvolver na minha vida, e comecei a aplicar e caminhar na direção desses resultados, na busca desses resultados, eu passei a ter resultados positivos, aquilo que eu desejava. Passei a ter um desenvolvimento de alta performance em tudo aquilo que eu planejei e continuo planejando, porque eu ainda estou na direção disso. Mas por isso, para alcançar esse resultado, para isso, eu dou um passo, no mínimo, um passo todos os dias em direção a ele. Porque eu acredito que é verdade, porque inclusive a passagem bíblica referenda isso que eu estou falando. Tá? Um outro ponto que eu gosto de destacar nisso são as experiências de outras pessoas que eu tenho lido em livros e outras informações que eu tenho buscado. Eu li um livro que eu cito sempre como uma referência, um dos melhores livros que eu tenho lido, que eu li nesses últimos 2 anos, que é Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, que ele foi um preso de guerra, um prisioneiro de guerra, que levou alguns anos preso. E ele é um psicanalista e estudioso, naturalmente, do homem. E ele, quando estava preso, ele começou a fazer uns estudos nos campos de concentrações que ele passou. E com isso, ele buscou, ele encontrou uma visão positiva mesmo naquelas adversidades. E ele passou a observar que naquele ambiente hostil que ele vivia, com frio muito intenso, com fome, com doenças, com maus tratos, ele passou a extrair positivo daquilo. Porque ele ficava imaginando positivamente o futuro dele, ele apresentando aqueles resultados que ele estava
colhendo naquele estudo dele, naqueles ambientes hostis. Ele ficava imaginando ele palestrando em auditórios, ele ficava imaginando palestrando na Áustria, porque ele era austríaco, as pessoas ouvindo e parabenizando ele e aplaudindo ele. Ele não tirava isso da cabeça dele, porque ele tinha uma visão positiva do futuro dele. E isso alimentava cada vez mais as expectativas dele de sobrevivência e de que ali ele podia, sim, naquele ambiente hostil, extrair algo positivo para o futuro dele. E depois que ele saiu de lá, ele chegou a uma conclusão de que as pessoas que sobreviveram àquele meio hostil que ele viveu, as pessoas que sobreviveram eram principalmente as pessoas que tiveram uma visão positiva de futuro, e não aqueles mais fortes fisicamente, e sim os que mentalmente eram mais fortes, conseguia se projetar para além daquelas cercas, para além daqueles maus tratos que ele vivia. E daí os resultados foram brilhantes que ele apresentou e viveu sendo reconhecido mundialmente pelo seu trabalho e principalmente pelo seu exemplo de vida. A minha pergunta para você agora é: qual a sua visão de futuro? Você tem? Segunda pergunta: se você não tem, já pensou em construir a sua visão de futuro? Construir com pensamentos naturalmente positivos para que você tenha a vida de qualidade como você merece, como você busca e como você anseia? Eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental, pós-graduando em neurociência e performance humana. Se tiver dúvida, me procure no direct. Dúvida ou mais esclarecimento sobre os temas que nós estamos abordando. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.